Olá, você que está aí conosco no nosso canal do YouTube, acompanhando aqui os nossos 40 dias de oração. Hoje nós estamos no dia 6 do nosso período de 40 dias de oração, com base nesse livro chamado Draw the Circle. E aí o título do devocional de hoje é o seguinte: uma audácia descarada. Calma, vou te explicar tudo isso. O autor traz essa ideia a partir de um texto em Lucas 11, onde Jesus Cristo está justamente trazendo ensinos acerca da oração, da vida de oração para os seus discípulos. E aí ele conta uma história para exemplificar essa necessidade de orarmos insistentemente ao Senhor. E ele conta a história de um amigo que acaba importunando o outro à meia-noite, porque necessitava de alimento, necessitava de pão para servir na sua casa. E aí Jesus Cristo, em Lucas 11:8, vai dizer o seguinte: eu digo a vocês, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação ou por causa dessa audácia descarada, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E aí ele continua dizendo: portanto, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E com isso Jesus trazia aqui ensinos não a respeito da vida social, mas a respeito da vida de oração. O autor começa o devocional do nosso dia 6 contando uma história interessantíssima que eu quero encorajar o teu coração a partir dela. É um missionário que estava na África e coordenando esse trabalho na África. A igreja lá não tinha um prédio. Eles se reuniam basicamente embaixo de uma sombra de uma árvore. Mas nesse ambiente tão religioso também da África, veio uma bruxa e ela fez ali uma oração, uma maldição, na verdade, contra a árvore. E o que acontece? A árvore toda seca, a árvore murcha, de forma que aquela igreja que se reunia embaixo da sombra, agora não tinha mais a sombra da árvore para se reunir. E aí o missionário, o coordenador ali daquele trabalho, ele pensa e ele entende que aquilo não dizia respeito simplesmente à maldição lançada pela bruxa, mas na verdade dizia respeito ao nome do Senhor. Aquela era a igreja do Senhor que se reunia naquele lugar. Aquilo colocaria em risco o evangelho que estava sendo pregado diante daquela vila ali na África. E aí ele, de forma ousada, de forma audaciosa, para a gente pegar a ideia do devocional de hoje, ele vai lá, ele impõe as mãos, ele ora insistentemente, ele declara a bênção, ele remove toda a maldição no nome de Jesus Cristo, ele abençoa e pede para que Deus possa ressuscitar ali, dar vida para aquela árvore. E ao final, ele diz algo interessantíssimo, ele diz: Senhor, lembra que não é o meu nome que está em jogo, é o seu nome que está em jogo. O que a gente aprende com isso também, meus irmãos, é que na verdade quando oramos, quando agimos com fé, quando damos passos de fé na nossa vida de oração de forma audaciosa, de forma quase que a importunar ali, mas com audácia positiva da nossa fé, não é o nosso nome que está em jogo, não é a nossa oração que está em jogo, mas é o próprio Senhor, porque a glória final também é para Ele quando Ele responde a oração. Mas muitas vezes eu e você temos medo de fazer esses movimentos de maior audácia, mais audaciosos, porque achamos que a conta vai cair sobre nós, vai ser o meu nome. Nossa, vão pensar que eu que não tive fé suficiente nessa oração, vão pensar que eu que não estou bem com o Senhor. A gente acaba trazendo como se fosse manchar a nossa reputação. E na verdade, quando nós temos medo de fazer esse tipo de oração por causa da nossa própria reputação, nós estamos impedindo ou não possibilitando que Deus seja glorificado e que a reputação, na verdade, exalte ao nome do Senhor. Nós sabemos que Deus pode responder à oração que fazemos. O que nós sabemos também é que Deus não irá responder orações que não fazemos. A maior tragédia, o autor termina com essa frase dizendo: olha, a maior tragédia da vida são as orações que não são atendidas, simplesmente porque elas não foram realizadas, elas não foram pedidas. Não houve o pedido o Senhor, logo o Senhor não pôde responder àquela oração. O que a gente é encorajado a partir do devocional de hoje é aquilo que está em Lucas 11, 9 e 10. Por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta.
pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Que a sua vida de oração seja audaciosa, seja insistente, seja constante, que não se limite às circunstâncias ou à sua própria reputação. Afinal, a glória é do Senhor quando Ele opera a resposta e o milagre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.